Que você faz no seu tempo livre? O que é tempo livre? Como que você ocupa o tempo quando você não está trabalhando, não está estudando, não está cuidando da casa ou de algum afazer doméstico? Como que você desfruta desse tempo? Será que a gente fica se sentindo meio improdutivo quando a gente está no tempo livre e não faz nada exatamente vinculado com o trabalho? Como que eu me sinto? Será que eu tenho muitas escolhas, muitas possibilidades de escolha? Como que eu exerço essa escolha de um espaço de liberdade para eu fazer aquilo que eu quero, que eu gosto? Será que sou eu mesmo que faço essa escolha ou eu sou levado pela onda? Eu fico só nos eletrônicos ou eu consigo ter outras opções de lazer? Será que eu me permito ter um tempo de ócio? Ou ócio é perder tempo? Bom, são muitas perguntas aí, né? Então, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, mais um do nosso Chá com Prosa. Infelizmente, vocês devem estar sentindo já a ausência do Marcelo, mas nós hoje temos a nossa querida colega aí do CPM, professora Angélica, que ela é professora de educação física, né? Fez doutorado em psicologia clínica e tá com a gente aí já há uns bons anos, muito querida. E eu lembro muito bem da frase do Marcelo, quando a gente teve a ideia de convidar a Angélica. O Marcelo falou assim: Ah, a Angélica é perfeita para esse episódio. Por quê? Ele falou assim: só, só de ver o sorriso da Angélica já é um prazer enorme, né? Já é um momento de lazer pra gente. Seja muito bem-vinda, Angélica, pela primeira Obrigada. vez aqui, né? Que sejam muitas aí. E aí, pessoal, o que que a gente faz no nosso tempo livre? Como que a gente desfruta desse tempo? A gente é inteligente, sábio bastante, ou a gente é refém de muitas forças que nos atuam, que nos direcionam, ou a gente é uma marionete assim? Vixe, Angélica, a Vivian até quis sair da. Foi puxada por alguma força externa. Caí aqui. Ai, meu Deus. Susumo, acho que você vai cortar essa parte, né? Não, tá ótimo. É um momento de ausência. Acho que você foi capturada pelo vácuo da. É uma janela de tempo e espaço. Eu acho que é uma boa. Me deu um tempo aqui para pensar o que, que eu faço no meu tempo de lazer. Eu acho que é interessante, né, que uma coisa que me veio à mente enquanto eu te ouvia, Sussu, é assim, será que a gente sabe o que, que a gente gosta de fazer no tempo livre? Porque uma coisa que eu observo é que às vezes, primeiro que é difícil generalizar, né? Eu não posso falar por todas as pessoas, assim, mas é muito comum a gente perceber um padrão de funcionamento, e mesmo no tempo livre as pessoas fazem o que elas estão habituadas a fazer, né? Ou vão no mesmo ritmo, como se não pudesse relaxar, né? Não pudesse escolher o que fazer, tem que fica assim refém, né? Disso que você colocou mesmo, assim, da nossa forma de funcionar no dia a dia, né? Então, acho que perceber esse condicionamento é um primeiro passo, assim, para que a gente possa se permitir ao lazer, né? Porque a gente tem direito a esse tempo, né? Acho que é bom pensar no lazer como aquilo que a gente faz que não é uma obrigação, mas que eu gostaria e que eu tenho direito de fazer, né? Eu tenho direito de sentir prazer, eu acho que isso é importante também, porque a gente precisa ter esses momentos de descompressão, né? Não só para descansar, mas também para se explorar, fazer outras coisas e começar talvez até aprender mais sobre nós mesmos.
Eu acho que é importante a gente sair dessa zona de conforto, que às vezes não é confortável, né? De ficar numa roda viva, assim, ai, de ter que fazer, 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 e poder simplesmente pausar e ver o que é que eu tô afim de fazer, o que eu gosto de fazer, né? Como que eu gostaria de ocupar esse meu tempo agora. Acho que isso é uma coisa importante da gente parar e pensar. Acho que um grande desafio acho que o primeiro é a gente reconhecer muitas vezes o que me impede de ter um tempo livre, né? Eu, às vezes eu nem me permito ter tempo livre. Eu sempre preciso fazer alguma coisa e tudo parece uma obrigação e tudo parece até meio urgente, assim. Sim. Então não existe janela de tempo livre. Será que eu me permito? Parece que requer hoje em dia, para mim, pessoalmente até, requer uma certa disciplina para ter tempo livre. Eu tenho que colocar na agenda, não, esse tempo vai ser um tempo livre para mim, né? Acho que reconhecer isso, né? Apesar de até a Constituição Federal, né, de 88, declara que todo brasileiro tem direito ao lazer. E até a Declaração Humana dos Direitos Humanos, que vai fazer já 75 anos, coloca que toda pessoa, todo ser humano, deve ter direito a esse tempo livre, ao repouso, ao descanso e ao lazer, né? Mas tudo bem que a Declaração Humana faz isso, a Constituição faz isso, mas o que que eu faço, né? Será que eu me permito? Eu acho que hoje em dia parece que o ritmo, né, tá tão frenético que ter tempo livre é assim, é um privilégio que quem vai dar direito a você viver isso é você mesma, né? É você mesma, assim. É, e muitas vezes, por ter muitos estímulos e muitas forças atuando e querendo a sua atenção, né? Parece que você não tem atenção para si mesmo e não tem tempo livre mais, né? E É às um vezes são desafio. coisas que também não só requerem a nossa atenção, mas que a gente também quer, né, se dedicar. Então, eu acho que hoje são tantos estímulos que é difícil a gente poder pausar e escolher, assim, né? Eu fico vendo, por exemplo, as coisas que a gente faz pro CPM, né? Ou, sei lá, estudar, ou mesmo ficar com o Romeu, são coisas que são obrigações, mas que eu também quero fazer, né? E aí, ao mesmo tempo, é um limiar muito tênue entre quando isso começa a desgastar e quando isso pode ser agradável, um lazer, né? Enfim. Então é Sim. difícil, né? E por isso que eu acho que isso que você falou é importante, Sussuma, assim. O quanto que a gente se permite. E eu acho que isso também é importante, de estruturar o lazer um pouco também, para que ele caiba, até que isso vire uma rotina, né? Para a gente se lembrar que isso é importante, porque isso vai ficando esquecido, né? A gente esquece que é importante, que é gostoso ter um tempo de lazer. Nem faz parte mais da rotina às vezes, então deixa de ser importante, né? Para mim, nesse momento, é um lazer a gente ficar conversando assim, mas ao mesmo tempo é como uma obrigação, né? Assim, toda semana a gente tem que lançar um episódio, mas ao mesmo tempo se mistura, né? E ter a Angélica aqui é um lazer ainda maior, que a gente É, gosta de conversar, trocar. a mesma coisa. Eu acho que o convite também, então é bem legal estar aqui, né? De estar com vocês e da gente estar, mesmo que seja um convite também permeado com uma ação que já está dentro da rotina, né? Que é fazer o chá com prosa que vocês têm, né? Para mim é um evento novo também, que é o primeiro que eu participo, mas também ele vem carregado de algo de encontro, de prazer, de que está acontecendo, como a gente mesmo falou antes, num feriado, né? E, bom, é um tempo de lazer, mas ao mesmo tempo vem com algo também de tipo, bom,
como eu posso tornar esse tempo, posso contribuir, ou ter essa tarefa de trazer esses conceitos, né? Ou me vem isso em mente. E ao mesmo tempo a intenção presente de novo de se desprender um pouco disso e de desfrutar desse momento, né? E agora falando assim abertamente me veio essa palavra de intenção, né? Que a gente fala tanto dentro do mindfulness no processo de desenvolver essa consciência, mas que para desenvolver isso a gente tem que estar sempre ligado a um propósito e a uma intenção, né? Que é algo que é ativo. E isso me vem muito em relação ao lazer também, né? Bom, primeiro, ele pode ser intencional e proposital. Todas as pessoas, como tu já trouxe na Constituição, ou esse espaço, esse conceito de tempo livre, de espaço de descanso, de ócio, de lazer, ele vem de uma necessidade humana, né? Mas ele vem também atrelado, né? A gente estuda isso muito no processo de discutir dentro da própria formação da educação física, né? Porque o lazer ele é um conteúdo pedagógico, assim. É algo que está inerente ao trabalho na educação, na saúde, formas, porque esse espaço de ócio, de entretenimento, de distração, de atividades, de processos onde eu possa encontrar o prazer na minha vida, ele faz parte de um processo que a gente utiliza e desenvolve, pode desenvolver na escola, na unidade básica de saúde, nos processos, pode ajudar as pessoas, mas é algo que muitas vezes não está dado, né? Ou que muitas vezes está atrelado a todo um incentivo de mercado, de que, bom, para te ter prazer e ter lazer, tu tem que viajar, tu tem que usufruir, sei lá, ir num parque, num clube, num show, ver tal artista, fazer tal curso, fazer tal formação. Então, e aí, tipo, bom, e é isso? E será que se eu não estou fazendo isso que me mostram, que as redes me mostram, ou que o mundo me dá como algo que eu tenho que adquirir de consumo para que eu tenha esse prazer, será que então esse prazer não pode estar na minha vida? Onde é que eu encontro isso, né? Será que no ócio eu encontro isso? Mas como é que eu encontro isso se eu nunca fui convidada ou estimulada a poder viver esse ócio de uma forma consciente e que eu possa encontrar essas coisas, né? Então, isso me vem muito atrelada ao que a gente trabalha no mindfulness também, né? Sim. De como acessar isso. Acho que eu. E é desafiador. É um exercício de sinceridade, né? Consigo. Sim. Quem, na verdade, trouxe até que eu me lembro, né, Vi? A ideia desse tema foi o próprio Marcelo, né? Sim. Infelizmente ele não está aqui, mas o que ele trouxe, que eu me lembro, que é um pouco vinculado com o que você falou, Angel. E ele usou essas palavras assim, que, é, que achar o que se gosta é um grande desafio hoje. Sim. Porque eu nem sei se eu gosto, mas eu escolho isso porque tá na moda, ou porque o outro está fazendo, ou porque eu vi a outra pessoa fazendo e eu achei legal. Mas será que eu gosto de fato disso? Eu escolho isso, né? E o Marcelo gosta de usar o termo assim, eu me lembro assim, o que está de fato no seu coração, né? Como que eu me dedico assim a achar o que está no meu coração? E eu sou levado pelo mundo ou eu sou levado por aquilo que está no meu coração, né? Acho que o Marcelo, pelo que eu entendi, ele ia trazer bastante sobre isso. Ixi, acho que vai ter que ter outro episódio só dele falando E isso, dá um gostinho de querer, a gente já fica curioso para ouvir né? ele. Então, eu acho que quando a Angélica traz sobre o quanto é importante a nossa intenção, né? Eu lembro do Marcelo falando também sobre descobrir o que se gosta e o que é de fato importante para a gente nesse momento da vida, né?
porque talvez a gente se obrigue muito e se cobre muito, né? E também as condições de vida muitas vezes cobra da gente, ou a gente se sente cobrado pelas condições da vida. São jogos aí de forças, né? Dentro da gente e fora, né? Porque existe uma vida material cotidiana, prática, que a gente precisa dar conta de alguma forma, mas não existe só essa vida, né? Existe uma vida interior também que tem muitas forças atuando aí. Então, é um grande desafio, eu diria, a gente novamente se permitir um tempo de estar dedicado ou aberto a não ter afazeres. Sim. O quanto eu me permito ter um tempo no meu dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano. Quantas pessoas fazem anos que não tiram férias? Ou é um pouquinho só, né? Será que isso é de fato importante? Ter um tempo livre, ter um tempo sem afazeres, sem obrigações? É possível isso na minha... Eu vislumbro que seja possível isso na minha vida? Não, não é possível na minha vida. Será mesmo que não é possível de jeito algum? Né? E talvez isso seja uma das causas de síndromes aí, por exemplo, burnout, né? É, e fontes de uma alimentação constante de um ciclo de ansiedade que vai desgastando a nossa vitalidade num ponto que leva à própria depressão e uma estagnação da nossa vida, né? Será que se a gente abrir uma brecha, né, de tempo e espaço, um tempo para não fazer nada, esse é um exercício, né? Acho que tem grupos de nadismo, né? Fazer Até nada junto. grupos estudantes já faz um tempo, já antes ginástica, por exemplo, né? É, Porque há uma e que nem agora me veio que é a coisa da atividade física, né? Do movimento, das práticas corporais, de como se o lazer e é isso, a gente pergunta, o exercício físico, a atividade física, ela está atrelada muito a ser realizada no tempo de lazer, como uma escolha. Mas aí essa é a discussão, né? Ok, mas a gente faz exercício físico ou pratica essa atividade porque realmente ela é prazerosa pra gente, porque a gente encontrou isso para ser ocupado no espaço de tempo livre, ou é porque a sociedade, o mundo, ok, eu sei que faz bem para a saúde, que vai diminuir colesterol, que vai trazer benefícios, mas assim, será que é só por isso que eu me movimento ou que eu faço exercício? Ou tem alguma coisa ali que me traz esse prazer e que me faz me mover nesse sentido, né? Eu vou fechar a janela aqui, gente, que tem uma galera cortando grama aqui no tempo de perfeito. lazer. Mas eu fiquei refletindo, né, também sobre a fala do Susumu, né? Eu acho que uma resposta para essa pergunta não é fácil, né? Assim, será que vem do meu coração ou será que vem do que a sociedade dita? Eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, porque é difícil também você só reconhecer o que está no seu coração sem testar ou sem saber da existência de algumas coisas, né? Então, sei lá, eu acho que se aquilo te traz um interesse, experimenta, né? E aí você vai conseguir ver se aquilo te faz sentido ou não, porque tem pessoas que gostam de coisas que não são tão comuns, né? E elas tiveram que experimentar para saber. E às vezes as pessoas te julgam, né? Por isso, por exemplo, eu tenho uma paciente que ama fazer hipismo, né? Não é uma coisa tão comum. E aí, tipo, ela foi criticada na própria família por fazer isso, né? Assim, que é fulano não pode ser normal, por que ela não gosta de coisas normais, né? Aí eu fui perguntando outras coisas, é uma pessoa super interessante, ela gosta de pintar aquarela, né? Gosta de. E aí ela é tão criticada às vezes na própria família por isso que ela nem fala com as pessoas que ela gosta disso. Então a gente lá foi conversando, fui vendo, falei assim, gente, mas
ela é muito interessante, assim, né? Várias coisas que você não vê as pessoas fazendo. E aí eu falei, mas isso pode ser até uma coisa que gere assunto, né? Que gere, porque ela tem dificuldade de interação e tudo. E aí ela começou a assumir isso mais. Então, assim, ela foi deixando de fazer essas coisas porque era uma coisa que não era comum, né? Mas que fazia super bem para ela. Mas em algum momento ela teve que experimentar, né? Ela experimentou o balé, que era o que deveria ser feito, e não gostou, né? Assim, dentro da família que eu tô dizendo. Então, eu acho que a gente só vai saber, não tem uma resposta, vem do meu coração ou vem de fora, né? Acho que a gente tem que ir experimentando. E eu acho que isso me trouxe outras perguntas, assim, ouvindo vocês dois também. Será que um lazer é sempre um descanso? Precisa ser? Talvez não necessariamente, né? Assim, eu acho que um lazer descansa, assim, descansa a cabeça, mas às vezes vai cansar fisicamente, depende do que eu quero fazer. Vou subir uma montanha, eu posso ficar exausto, mas tô com a cabeça tranquila, né? É uma escolha que eu faço, não é uma obrigação. E eu acho que as pessoas também ficam naquela, ouvindo assim vocês, uma coisa que vem à mente é assim, será que isso é um lazer ou é uma permissividade de não fazer nada, ficar no ócio, né? Eu acho que as pessoas às vezes também ficam com essa pergunta. E aí eu acho que tem um pouco do que o Sussumo estava falando, que assim, será que eu coloquei isso porque eu quero fazer na minha vida, isso tá, eu tô deixando de fazer, de cumprir outros objetivos que também são importantes, né? Eu tô abrindo espaço para isso. Então acho que tem que ter um espaço para as duas coisas, porque senão também, é claro, a gente vai só ficando fazendo as coisas que são prazerosas e isso passa a ser uma procrastinação, né? Então tem que olhar um pouco para esses dois lados aí que não é tão simples. Mas sim, é possível definir o que que é lazer e o que que é permissividade, né? Eu acho que tem que olhar para isso também. É uma armadilha, né? Pode ser uma fuga, né? Tipo, eu tenho várias questões a serem resolvidas e eu fico fugindo, querendo me dedicar a outras atividades. Me veio, assim, ouvindo a Vi também, de um exercício, de um convite para a gente, né? Que a gente já tem feito. Primeiro é esse reconhecimento. Eu tenho tempo livre, né? Eu me permito tempo livre, né? O que que eu faço no meu tempo livre? Será que isso que eu faço é uma escolha minha? O quanto eu exerço uma escolha consciente sobre o que eu faço no meu tempo livre, né? Se é que eu tenho tempo livre. O Sussumo, só um parênteses. E se não é uma Sim. escolha, o que que me impede disso, né? Eu acho que essa pergunta também é importante, Hum, que às vezes a pessoa fica perdida ali, né? O que que eu quero fazer? Só para colocar sim. um parênteses. Não, o que me impede de fazer essa escolha consciente? E antes também, né? O que me impede de ter tempo livre? E a gente pode ter várias justificativas. Eu não posso ter tempo livre. Será que eu não posso mesmo? Ou a pergunta anterior é importante eu ter tempo livre? O que me veio assim foi que sim, né? Eu acho que é como dizer, é importante eu ter tempo livre? Tipo, a pergunta talvez, eu imaginaria as pessoas, sim, óbvio, né? Como é importante fazer atividade física, como é importante meditar, ou, tem um monte de pesquisas, resultados, ou até nem precisa chegar neles, a gente sabe pela experiência humana que sim, isso é importante. O que me impede, né, de entrar em contato com isso? E aí me veio a minha própria experiência, né, trazendo assim um processo de que tanto pessoalmente como estruturalmente, socialmente, a gente é levado a um modo de funcionamento que acaba virando padrão, né? E dependendo do contexto onde tu vive, do teu processo de criação, de muitas coisas que a gente sabe que interfere, isso pega ali, né?
E agora me veio na mente também o Marcelo, né? Me lembro de uma descrição assim de tipo, o que tu gosta de fazer, né? Me veio que ele bota como algo que o trabalho é algo que ele gosta de fazer e dá prazer, né? E eu me vejo nesse lugar também. E acho que nós, talvez a gente, muitas pessoas, né? A gente está aqui junto, misturado nisso entre prazer, ser importante, lazer e trabalho também. Só que fica um questionamento para mim, né? E acho que para muitas das pessoas, do qual o limite disso, né? Ou quanto eu estou me dedicando a isso, porque eu percebo na minha vida isso bem misturado, assim. Que muitas vezes eu amo o meu trabalho, assim, mas eu me dou conta de que eu tô sempre pegando mais trabalho, né? E E aí eu fico, e é isso, que limite é esse, né? Quando eu me dou conta, por exemplo, vou trazer para as atividades que me trazem prazer ou que eu percebo que meu coração bate, assim, né? E que é dançar, que é escutar música, que é estar com os amigos, que é comer uma comida diferente, ir num lugar diferente, na minha própria cidade, no meu próprio intervalo do trabalho. E, e eu me percebo muitas vezes por cansaço das outras atividades, de uma estagnação, assim, algumas vezes, né? Eu tipo, ai, não, só quero ficar quietinha aqui, tudo bem, né? Só que esse ficar quietinha ou ficar nesse comportamento, muitas vezes ele se estende, né? Não tô falando só para mim, para várias pessoas, e eu vejo isso comum com várias pessoas que eu trabalho, que atendo também, né? Que é um padrão acostumar ao tempo livre ficar nessa estagnação, ou sentada vendo séries e séries, ou comendo, ou só atirado ali, que tem uma necessidade de ficar esse atirado ou não fazer nada, mas que muitas vezes te impede, por um padrão, de dar um passo ou de girar a roda em uma direção contrária. Eu me percebo aí. Quando eu giro a roda num padrão contrário de ir lá ouvir uma banda, ou ir dançar, ou algo que eu sei que é importante para mim, mas que eu já me acostumei a não fazer mais. E aí, quando eu vou e faço, é como se aquela chama, né, acendesse de novo e o coração bate, o corpo move, e tipo, sabe? E esse sorriso, ou esse jeito do corpo ali, tipo, é aqui que tá, né? E aí, de novo, a rede, né, vai lá sair daquela experiência e quando vê, roda de novo no processo de entrar na rodinha do rato, né? E essa saída, né? E esse treinamento dessa saída, então talvez eu me enxergue um pouco no que a Vivian falou também, de que sim, às vezes é necessário a gente botar na agenda esse tempo de lazer ou essa experiência, como a gente faz na prática do mindfulness, né? De um horário, de um processo, porque se a gente não encontrar esse modo de vida, de coração batendo, de se relembrar que isso é importante pra gente, vai ser muito difícil, A gente é né? engolido, né? É, Talvez. E eu gostei dessa palavra estagnação, né, Angélica? Porque, sim, o descanso ele é super importante, né? Esse tempo de só relaxar ou ficar sem fazer nada. Mas é difícil aprender coisas novas quando você tá só nesse lugar. Então, eu acho que o lazer, ele tem um ponto a mais do que o descanso nesse ponto, assim, que quando eu tô fazendo algo por lazer, né, igual você falou, dançar ou escutar uma música, você tá aprendendo algo novo, você tá aprendendo sobre si mesmo, né? Você sai da sua zona de conforto um pouquinho. E também tem a chance de conhecer novas pessoas que também. Acho que isso é um ponto importante do lazer também, da gente se conectar com pessoas que também têm aquele interesse. E às vezes é completamente diferente do que eu faço por trabalho, né? E eu acho que isso é fundamental, porque a gente sabe a importância da conexão humana. É aquilo que você falou, né? Assim, a gente vai se acostumando a não ter, porque você vai se desconectando das pessoas, mas você vai sentindo falta, né? Alguma coisa tá faltando, né? Eu também falo pela minha experiência, assim, então, às vezes vem mais irritação, vem tudo, você vai vendo o que tá faltando aqui, o que tá acontecendo, né? Então, por isso que eu acho importante essas perguntas, o que me impede, o que eu gostaria.
deixa eu ir testar, porque também, às vezes a gente, nem só por cansaço, mas por acomodação mesmo, ou até por medo de fazer alguma coisa diferente. Ah, tem tanto tempo que eu não faço isso, ou as pessoas vão me olhar, ou será que eu vou fazer isso mesmo? Já não tem mais idade. É tão interessante, né? Às vezes eu vejo isso no consultório. A pessoa tem 40 anos, fala, ah, não, já tô muito velho para fazer determinada coisa. Sei lá, para aprender uma língua nova, né? 40 anos. Então, assim, acho que é interessante pensar nessas coisas também, né? Quanto que eu posso aprender de mim mesmo? E a gente precisa, porque a gente tá cada vez vivendo mais, né? Como a gente já conversou aqui também. Então, preciso me conectar com pessoas que têm os mesmos interesses, que estão vivendo coisas parecidas ali na vida. E como esses espaços de lazer, assim, acho que tu trouxe algo dessa conexão humana, né? Tá junto, né? Em alguma dessas atividades que a gente escolhe, ou, sei lá, um esporte, o cantar, o meditar, eles são espaços que abrem mais espaço para a gente reconhecer no outro a gente mesmo, né? Assim, reconhecer a gente, se espelhar, ver diferenças e similaridades e se dar conta de que a gente não está sozinho, né? Desde essa fala de tipo, bah, hoje foi corrido e tal, quase não vim no ensaio do coral, sei lá, trazendo alguma coisa assim que é algo que eu coloquei na minha vida há alguns meses, assim, que eu vou com o Ricardo, né, com meu esposo, assim, que é um lugar que a gente Uhum. faz algo de lazer e uma atividade diferente juntos, assim. Sim. E muitas vezes eu vou, assim, na capa da gaita, né, como a gente diz, mas aí tá ali começando, dá até uma preguiça de começar a ler as cifras, a cantar, mas e quando aquilo começa, aí tu olha o rosto do outro, das pessoas que estão ali, a dificuldade que se apresenta, o que se produziu daquilo, e aí, em minutos, assim, aquela dúvida toda, aquele julgamento, tipo, é como se tu te desse conta, não, tá tudo certo e que bom que eu tô aqui, né? Uhum. Então, acho que pode ser talvez um sinal dessa relembrar, né? Da gente estar ali, né? Quando a gente dá um tempo, confia, né? Confia na prática, como diz, né? Como a gente diz aqui. Tipo, tá, cheio de dor, vai ali. E aí, quando tá presente, aquilo possa reverberar. Ou talvez para que não seja aquele caminho mesmo, de tipo, já passou um tempo e não, eu tô só aqui, não tô conseguindo, não... Vejo que eu não tô na música, né? Mas se por algum tempo tu está naquela música ou naquela dança, pelo Sim. menos me diz que tá, esse lugar é um lugar onde pode ser um lugar de lazer, de prazer e que eu tenho que achar um espaço na minha vida para isso, né? Uhum. Perfeito, muito tocante. Eu acho que eu me identifico bastante. Um ponto às vezes a gente se dedica tanto às obrigações que chega num estado de exaustão que o meu principal atividade no tempo livre ou é uma necessidade absoluta de descansar. Eu preciso dormir. Meu lazer é dormir, né? Aqueles, acho que muita gente. Meu lazer é dormir. Por quê? Porque existe uma condição de exaustão enorme em outras atividades, nas próprias obrigações. Então, é um exercício de discernimento, né, ao meu ver, assim. O quanto de Uhum. vazão e de energia eu dedico a cada atividade, assim, né? Sim. Acho que a gente até comentou isso num primeiro episódio do Chá com Prosa, eu diria. Eu tô lembrando aqui no episódio sobre Caminhos da Felicidade, não lembro se foi o primeiro, um dos primeiros, e o quanto esse olhar para a diversidade das nossas atividades, para aquilo que a gente dedica a nossa vida, o nosso tempo, é importante, né? Porque senão a gente fica vivendo uma vida monótona, né? Só fica fazendo a mesma coisa, entra numa caixinha, sai numa caixinha e fica o que vocês descreveram como uma certa estagnação, né? A monotonia da vida, né? Ou às vezes só fica na tela, né? Eu diria que tem. eh, Vocês colocaram
possibilidades de atividades muito ativas, né? Ir no coral ou fazer alguma coisa junto, encontrar pessoas, viajar. Mas hoje em dia existe um leque, assim, eu diria que um outro convite que eu faria para todos nós é a gente, por um instante, vislumbrar. Quando a gente separou um tempo livre, consegui, me permitir, me disciplinar, agora eu tenho um tempo livre. Vou fazer uma escolha consciente, né? Tá acabando a bateria aqui, vou fazer uma escolha consciente. Consigo vislumbrar qual que é o universo de possibilidades que eu tenho nesse tempo livre? Um deles é de fato dormir. Não é uma necessidade pra dormir. Mas quais não, eu tô bem descansado e eu tenho tempo livre. Olha que precioso. Eu tô descansado, meu corpo tá ótimo e eu tenho tempo livre. Quais são as possibilidades, o universo que eu tenho? Netflix. Netflix, né? Ou ficar nas redes sociais, né? Ouvir música, né? De repente. Mas são algumas, até o pessoal brinca, né? Que se for levantar aí o mercado de entretenimento, o quanto existe, né? Mesmo, acho que nos Estados Unidos é meio espalhafatoso, assim, né? A música, os esportes, né? Os entretenimentos, cinema, filme. É uma coisa, assim, absurda o investimento, mas é um lazer que é um lazer meio passivo, né? Assim, que você vai lá, senta e fica só olhando, assim, tal. Eu acho que foi importante vocês terem trazido esses exemplos de atividades onde tem uma interação humana, né? De uma conexão que traz, de fato, ao meu ver, um reconhecimento da nossa natureza humana. Porque a gente está virando digital, está virando meio, igual com o boom ainda da inteligência artificial, a gente está quase virando, assim, uns robozinhos consumidores de tela, né? Mas o quanto também um lazer, uma atividade no seu tempo livre de interação e de conexão com a natureza, de conexão com as pessoas, de conexão com você mesmo, né? Quanto eu me permito e me coloco à disposição para viver isso, né? Eu acho que esse é sempre um convite, como a Angélica falou, de um relembrar da gente mesmo, da nossa natureza, né? E te ouvindo, né, Sussumo, queria só ressaltar que um estado de alerta, assim, que talvez a saúde mental não esteja muito bem, né, é quando as coisas de lazer, teoricamente, sei lá, você tem um convite para ir num aniversário de alguém ou ver uma pessoa querida, isso te estressa ao invés de te dar prazer, né, sei lá, porque é mais uma coisa que você tem que pôr na sua agenda apertada. Eu tô falando isso porque eu vivi muito isso na época do meu doutorado, assim. E aí eu comecei a me dar conta, foi isso que me deu o alerta de que, tipo assim, peraí, eu preciso mudar algumas coisas. Né? Então, sei lá, tá com meus pais, com minha família, é uma das coisas que eu sempre coloco, assim, como uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E aí, às vezes, eles iam me visitar e eu ficava estressada antes deles virem, porque eu não ia poder trabalhar com, né, a mesma produtividade que eu tinha, né? Então, assim, eu acho que esse é um estado de alerta importante. O quanto que a gente, ao pensar numa atividade de lazer, isso realmente te dá bem-estar e prazer ao invés de te estressar, assim, porque é quase como, igual a Angélica estava falando do exercício físico. Ai, isso é uma obrigação, porque às vezes o exercício físico não é um lazer, né? Mas o quanto que a vida tá cheia só de coisas que são obrigação, né? Então, esse é um estado de alerta, eu acho, assim, importante para essa exaustão que você estava colocando, né? Para o burnout, assim. Quanto tem espaço, né? E outra coisa que aí quando eu fiz essa virada de chave, eu falei assim, não, às vezes eu tô na capa da gaita, né? Como a Angélica falou, mas eu vou lá e faço algum trabalho, faço alguma coisa que eu tenho obrigação de fazer.
então eu não vou deixar de fazer as coisas que são importantes para mim porque eu tô cansado, né? Eu coloquei isso na minha cabeça, assim. Eu vou me obrigar a fazer as coisas que eu gosto, mesmo que eu esteja cansada. Porque às vezes é isso que dá o descanso, né? Também, assim. Então eu comecei a ver como que isso me fazia bem, assim, porque eu comecei de novo a relembrar de como que aquilo era importante na minha vida, né? Se eu fosse só deixando, como a Angélica falou, você fica estagnado. Então, eu acho que um questionamento importante. Por que eu vou lá e faço quando é uma obrigação e não faço quando é um lazer, né? Eu acho que pode ser uma pergunta interessante da gente se fazer também. Eu não sei se a gente pode ir caminhando para um. Me veio a importância não só de separar um tempo livre, de ter atividades de lazer ativas, né? Eh, mas o que seria o ócio, né? E qual seria o papel dele na nossa vida, sim? Será que ter um tempo de ócio é de fato perder tempo, né? O que só o ócio proporciona para um ser humano? Ou mesmo eu vou vincular aí ao lazer já uma ideia que me vem, que é, por exemplo, eh, eu falei da nossa natureza humana, né? Se eu fico só trabalho, família, afazeres domésticos, posso incluir aí atividade física, eh, relações sociais, eventos sociais, né? Será que esse meu cotidiano, essas atividades, elas me proporcionam e proporcionam eu viver todas as minhas capacidades da minha natureza, né? Não sei se está muito clara a minha pergunta, né? Ou, ou será que eu seria muito bem-vinda, por exemplo, eu viver um momento que eu me dedico a uma atividade completamente diferente da cotidiana, que não é uma obrigação, e que eu possa descobrir partes de mim mesmo que eu não dou bola, eu nem sabia que existia no meu cotidiano, né? Quando eu vi falar de experimentar coisas, né? O que acontece comigo? Será que eu vivo partes de mim que eu negligencio no meu dia a dia, talvez, né? E às vezes essas partes de mim que eu nem sei que existem podem se revelar até mesmo sem atividade, somente quando eu vivo o ócio. O quanto eu me permito isso aí, né? É uma ideia e um convite, né? E o que vem, veio os termos, né? Tipo, há um caminho que é a criminalização do ócio, né? Como a gente Uhum. tem os termos aí de criminalização das drogas, do contexto, tipo assim, bom, então o vilão é o ócio, né? Vamos ocupar esse tempo aí e ocupar com o quê? Né? O que nos dita que essa ocupação é importante, né? Uhum. E, e como me veio assim, como a consciência ou a educação ou ter espaços que nos lembram disso, que isso é algo social, é algo muito maior do que a gente, me alivia muito, assim. E acho que isso alivia muitas pessoas, porque isso dá uma culpabilização do sujeito como se tu fosse responsável, somente tu responsável, por entrar nessa roda do rato, de produzir, 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 ou trabalhar, ou esse lazer que é viajar, que é postar, que é fazer coisa diferente, que é não sei o quê. Se tu não tá nesse negócio aí, então tu... Ou se tu está, pode ser do outro lado também. Ou se tu tá no meio disso também, o que eu tô fazendo na minha vida? E que bom quando a gente se pergunta isso, né? Que tem coração aí nisso? Não importa, não é o errado mostrar para os outros, compartilhar, não é isso, mas o que te move a fazer isso, né? Que é a pergunta que vem, né? Move ou não move? Se faz sentido para ti, beleza, mas às vezes a gente nem sabe se faz sentido,
né? Então, sei lá, me veio isso em mente de que, tipo, me ajuda quando eu escuto outras pessoas que falam sobre esse olhar social e o mundo que te leva a isso. Porque não te coloco como alguém que fosse totalmente senhora de si de fazer essa escolha de caminhar desse jeito, mas um mundo que me leva a isso, né? E aí isso solta um pouco, assim, abre espaço. E aí, entrando na criminalização do ócio, assim, me traz muito isso também. Bom, ok, mas eu percebo na experiência, assim, minha e das pessoas que a gente trabalha com mindfulness, que o ócio, que viver o ócio, praticar mindfulness, por exemplo, me ajuda a viver um pouco mais esse ócio. Né? Por quê? Né? Pode ser essa palavra. Porque, por exemplo, hoje de manhã, quando eu senti o sol, assim, eu estava sentada ali na cozinha pensando nas coisas, ou vendo, quando veio eu me dei conta e eu estava sentindo o sol, estava curtindo aquele lugar, e era aquilo, não tinha outra coisa, e para mim isso é viver o ócio. E aí vem a palavra do ócio criativo, né? Se a gente não tem aquilo, se essa sensação não vem, ou essa percepção de sentir o sol, ou de olhar mais para minha cachorrinha que estava ali pedindo um pouco do café que eu estava comendo, dessas coisas assim, esse espaço não se abre para olhar essas outras coisas. Né? Sim, vai Então, sempre, o seu olhar vai estar sempre pro que ainda falta fazer, né? Eu isso, lembrei de uma paciente minha que está aposentada, né, e querendo fazer outras coisas, que falou que trabalhou a vida inteira 12 horas por semana, por dia. E ela falou assim: Vivi, você sabe que tem dia que eu tô aqui nessa casa, tem uma rede lá fora, tem quintal, e eu não me permito deitar na rede, né? Assim, é isso que você falou. Quem que não nos permite? É claro, tem toda uma questão cultural que faz com que você pareça um preguiçoso, né? Irresponsável, se você tá lá não fazendo nada, né? Como se e que eu acho que é muito cultural, mas tem uma coisa também da gente também, da nossa rigidez às vezes não deixar, né? Uma vez eu estava conversando com o meu professor de espanhol, e ele é espanhol, né? E ele falando assim, que ele morou já aqui em São Paulo, e falou assim, essa cultura de São Paulo é muito interessante, assim, porque em São Paulo, se você acaba o expediente e vai embora, você é visto como, ou você não tá dando tanta importância para o trabalho, é como se você fosse um folgado, não estivesse trabalhando tanto. Mas ele falou, mas na Europa, assim, na Inglaterra, onde eu já morei, aqui na Espanha, é como se você fosse um mau funcionário que não tá dando conta de fazer o que você precisa fazer no seu expediente. É mal visto isso. Então, eu acho que é tão interessante a gente também observar essas coisas culturais, assim, que fazem com que a gente crie uma visão de nós como se a gente estivesse certo ou errado, né? Então, eu sou um preguiçoso porque eu tô na rede, ou, né, eu tô sendo improdutivo se eu tô aqui sentindo esse sol. Que às vezes essa visão de nós mesmos também nos impede de fazer algumas coisas. Eu lembro quando eu fui fazer um intercâmbio, né, uns anos atrás, assim, eu fui convidada lá para trabalhar numa floricultura. Aí eu já pensei, falei, eu não tenho habilidade nenhuma para fazer arranjo floral, eu fazer isso, essas coisas de trabalho manual, não tem. E aí, só que aí eu aceitei, fui lá trabalhar. E eu adorei fazer aquilo, assim. Como que eu adorei montar aqueles arranjos florais, né? Conhecer as flores, ver qual que era a combinação que eu ia fazer. E eu faço até hoje, assim, eu gosto de fazer os arranjos, as coisas. Mas se eu tivesse ficado com aquela ideia de mim mesma, de que eu não tinha habilidade para isso e tal, às vezes eu não teria desenvolvido mais habilidade de poder fazer isso, né? Então, eu acho que é interessante a gente perceber o quanto que também a gente se prende numa visão de nós e nem se dá conta disso, né? Assim, que é cultural, que a gente acaba assumindo para nós também. Sim. Me veio um trocadilho aqui, né? Tava pensando no ócio e o ócio pode ser um bom negócio. E o negócio, provavelmente na etimologia seja a negação do ócio. Ficar fazendo sempre um negócio, né? É, e é algo meio cultural mesmo, né? Meio mercantil, assim, de sempre estar fazendo algum negócio, né?
e a gente nega o ócio. Uma vez que me vem muito que bom esse trocadilho. veio de, de ficar rememorando que esse negócio de ritmo da vida é, é algo muito cultural e temporal e muito forte, né, que age na gente. Eu diria que desde a Revolução Industrial, a gente entrou num ritmo das máquinas. Não é um ritmo da natureza humana, é um Uhum. ritmo das máquinas, né? O ritmo das máquinas tem um horário de trabalho, de repente tem até um horário de descanso da máquina, que a gente possa descansar. Ou não, né? Hoje em dia as máquinas não precisam descansar, mas essa máquina aqui, ou esse corpo, essa natureza humana precisa do repouso, né? E hoje em dia, com o ambiente digital, existe um outro ritmo, um ritmo alucinante, até muito maior que as máquinas mecânicas, né? É um ritmo digital. É, e o quanto importante a gente perceber que o ócio, o lazer, está muito vinculado com o nosso ritmo natural, né? De um corpo biológico humano. Que é Existe uma um ritmo, cara. necessidade, né? É uma necessidade, eu acho que isso é importante. Sim, necessidade muito natural, né? É, me veio da gente ir conversando, né? A gente tem mais uns 10 minutinhos aí, porque a gente tem o nosso tempo, né? Nosso ritmo. É, de o que que a gente pode eh, ajudar e contribuir com as pessoas e com a nossa própria experiência, né? Sobre, por exemplo, será que no meu tempo livre as atividades que me dão prazer, sempre eu preciso colocar a mão no bolso, né? Sempre precisa custar alguma coisa, né? Quais seriam as atividades que eu mais me dedico assim no meu tempo livre? eh, e que de repente eu não preciso colocar a mão no bolso, né? Ou que eu gosto de colocar a mão no bolso e vale a pena, né? Porque tem essa questão. Não é saber ganhar dinheiro, mas é saber direcionar isso, né? Uhum. Investir isso também. E o quanto isso é uma escolha do nosso coração. É, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu diria que a Nathalie, né? Ela teve num episódio aí, o pessoal conhece alguns. Ela me olhava assim, nossa, mas você não consegue não fazer nada, né? Você sempre tá fazendo alguma coisa. Falava isso pra mim. Não, ela me cobrava, não, você precisa viver o ócio, assim, né? E de fato, acho que é um padrão e uma autocobrança, e eu sinto que eu gostei da imagem que a Angélica trouxe do ratinho rodando, né? E ele nem sabe que tá lá. Ele corre, corre, corre e acha que vai encontrar algum lugar, mas está sempre no mesmo lugar, né? E não se percebe, né? Correndo no mesmo lugar. Eu me vi assim. E eu me surpreendi muito quando, de alguma forma, ela conseguiu, me tirar um pouco dessa roda, né? E é revelador, assim, o que que pode emergir quando a gente permite esse espaço, né? Eh, eu acho que é muito percorrer um lugar de desconhecido, assim. Acho que eu falei dela, ela me ligando aqui, me cobrando.
É, Mas, e aí? Vocês têm algumas dicas pro pessoal? O que que a gente faz no nosso tempo livre? Aqui vale a pena investir dinheiro e aqui vale a pena investir tempo, que não precisa de dinheiro até, né? Apesar da Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos afirmar que o repouso, o lazer é direito de todos, talvez as condições do seu bairro, da sua cidade, porque antigamente acho que tinham mais espaços públicos de lazer, né? Hoje, qual é o seu espaço público de lazer? É um shopping onde você vai ser incentivado a consumir alguma coisa? Ou é a natureza, né? Eu acho que num país que tem um litoral, tem natureza, né? São grandes opções, mas muitas vezes custosas, ou não, né? Eu acho que é uma reflexão aí. Ah, eu acho que eu gosto, por exemplo, muito de, assim, pra mim é o número um é estar com as pessoas ou falar com as pessoas, né? Assim, para mim é a coisa mais importante que tem. E isso não custa, né? Assim, eu posso ligar para, assim, custa ligar, mas assim, ligar para alguém ou encontrar com alguém. Eu gosto muito também de, que é uma coisa que eu raramente tenho tempo e também não gosto de fazer corrido, que é cozinhar, né? Mas quando eu tenho tempo e tô livre, eu gosto de fazer. Eu gosto também de sentir o sol, de estar na natureza, jogar jogo, né? Jogos de tabuleiro, baralho. Ler também eu gosto bastante. Sei lá, tá na natureza no geral, né? Em cachoeira, praia, essas coisas também. E o que eu acho que vale a pena pagar, eu acho que eu gosto, assim, é ir num show de música que eu gosto, né? Num teatro. São coisas que viagem também para mim vale a pena gastar o dinheiro, né? E às vezes comer alguma coisa diferente em algum lugar, a Angélica estava falando também. Gosto muito dessas coisas assim, são. E também às vezes quando eu realmente não tenho nada de obrigação, sei lá, para fazer com o Romeu, né? Eu não tenho que trocar, dar banho, de estar com ele só é uma coisa que me alegra muito, né? Assim, então são coisas que é o meu filho. Então, são coisas que eu gosto muito de fazer. Acho que eu vou um pouco nessa direção também, assim, de várias coisinhas. Talvez repita algumas, mas acho que no dia a dia, assim, eu gosto de estar na natureza. Tipo, preciso ir num lugar que tenha grama, que tenha árvore, que eu sinto o sol, que eu veja a folha no chão, que eu pise, que eu toque. Eu me dou muito conta disso, assim, eu tô entrando no corredor do hospital, talvez seja isso, parece que, sei lá, para quem vê, assim, eu adoro tirar foto do lugar onde eu tô passando, assim, seja do sol, seja da folha, seja da árvore. Eu não sei porque não parei para pensar isso, mas é como se eu pudesse capturar um pouquinho daquilo ali e também compartilhar um pouquinho daquilo ali que é tão valioso, sabe? Então, eu vejo que isso às vezes captura numa imagem, às vezes não importa, mas tipo, todos os dias eu vejo que até no meu intervalo do trabalho parece algo que eu sinto como algo necessário, assim. Pode ser 15 minutos, 10 minutos, mas tá ali. E gosto de ficar em silêncio, assim, nesses lugares, né? Me abre espaço e me sinto naquele lugar. Esse é um. E, e também tá com as pessoas, tá com pessoas que eu gosto de estar perto, assim, né? De conversar, de trocar. Tem é muita motivação para mim, assim, eu acho que até, tipo, agora que a gente vai estar no retiro, tipo, surgem coisas na vida que às vezes vem, será que vai dar? O que vai estar aqui? Ou
até nessa coisa do trabalho, mas o que me move muitas vezes é isso, aos retiros ou aos encontros, é o estar junto e encontrar pessoas que eu gosto de estar perto, assim, né, e que compartilham algumas coisas que são valiosas para mim também, né. E aí, disso, compartilho de estar junto, fazer janta, jogar, brincar, debochar. Isso é muito bom, né? É muito gostoso, assim. E também, dinheiro bem investido é poder estar nisso, assim, tomar um café gostoso, comer uma coisinha diferente com alguém, viajar. Sinto, assim, aquela coisa daquele impulso de tipo, putz, agora vai ter um show, né? Agora eu me lembrei aqui, por exemplo, tem coisas que é brabo, né? Tu fica assim, meu Deus, não, todas as pessoas não vão ter essa oportunidade, mas tipo, bom, eu trabalho, tenho essa oportunidade, então vou botar a mão no bolso. Eu comprei ingresso agora para ir no show da Bethânia, que vai ter aqui. E aí, tipo, eu já tô assim, que massa que eu vou ir, que é uma coisa que há anos eu queria ir. Tipo, então são isso, alguns artistas, algumas coisas assim. Mas é muito caro, né? E pensei, aquilo chega a fazer assim, ó, ao impulso de não, pô, mas eu posso pagar esse ingresso, né? E aí, tipo, tá, vou lá. Aí depois olha, que bom que eu fiz, né? Tem vezes que não vai ser possível, mas tipo, então é bem investido, assim. Eu vejo que é uma coisa que tá atrelado com algo que eu valorizo, assim, né? Fazendo propaganda dos artistas aqui. Eu até quer falar mais, Andy? O que me veio agora foi atrelado ao trabalho que eu me dou conta, já até deu tempo aqui, mas que eu vejo que é muito curioso, assim. Por exemplo, e que eu achava legal de compartilhar. No meu trabalho, no dia a dia, seja no hospital ou antes de estar ali na saúde, uma intenção e um valor para mim, um propósito é trabalhar entre as atividades, é poder proporcionar oportunidades de espaço de lazer e cultura para as pessoas, né? Então, tipo, às vezes é isso, dá um trabalho e tal, mas eu vejo assim que é algo que é difícil a gente colocar isso na nossa vida. Então aí, tipo, para as pessoas experimentarem colorir, para levar pessoas para tocar dentro do hospital, diferentes instrumentos, diferentes oportunidades, assim, para que a gente possa pelo menos ter a oportunidade de entrar em contato, para aquelas pessoas terem essa oportunidade, né? Principalmente num público bem vulnerável, assim, que talvez seja por tempo mesmo, de vida, porque não tem esse tempo, ou por questão de poder botar a mão no bolso, ou até de frequentar esses espaços, porque tem muitas demandas. Então, às vezes, o espaço de tratamento e de cuidado em saúde, eu percebo que é um espaço que deveria proporcionar isso mais. Mas o que me veio, além disso, é que muitas vezes eu me vejo proporcionando esses lugares, e para mim, aquilo se torna uma tarefa, óbvio, eu estou num outro lugar, não é do meu tempo de lazer, mas que muitas vezes eu poderia fazer uma brecha ali. Por exemplo, me dou conta disso. Às vezes estou tão organizando os músicos que vão ir, o que vai estar, o que não vai atrapalhar, que eu nem escuto a música. Ou que eu nem parei um tempo ainda para sentir aquela música, aquela nota, aquela coisa para mim. Então é algo que eu tenho me dado conta, assim, às vezes me dou conta mais, mas que eu tenho feito essa escolha também. De nesses momentos eu parar e seja em uma música, seja um espaço de ficar do lado de alguém, de realmente desfrutar daquilo que eu estou oferecendo para os outros, mas que pode ser desfrutado por mim mesma. Né? Então, talvez seja uma dica, assim, porque todos nós, né, no trabalho, será que tem algo que a gente proporciona, mas que eu possa fazer daquilo um lugar também de cuidado e de lazer para mim mesma? Né? Isso. A gente faz uma integração de lazer e prazer, né? Mas o prazer pode estar em todas as outras atividades também, né? Uhum. E o quanto, às vezes, quando a gente coloca prazer em outras atividades, mesmo de obrigações, o quanto isso se torna quase um lazer também, né? Quando a gente tem um prazer. Mas aí a gente está fazendo uma jogada aí, né? Mas daí é um tempo livre sem obrigação também, né? Às vezes é um ócio. Sim, A gente brinca sim. do modo fazer e do modo ser, e eu diria que o ócio e o tempo livre poderia estar no meio disso, assim, num modo vir a ser, se permitir vir a ser.
né? Se revelar o novo, né? Bom, eu também gosto muito da natureza. Acho que em qualquer lugar que eu vou, né? Até em viagens, em outros lugares, tal. O primeiro lugar que eu quero ir é que eu quero conhecer os parques. Eu quero conhecer os parques públicos, né? Os espaços públicos. Os espaços públicos, além da natureza, tem as pessoas, né? E como vivem as pessoas, né? Então tem uma parte de lazer que tem essa relação com o mundo natural e tem, acho que para mim, o mundo cultural, né? É, e, bom, você fez a propaganda dos artistas, mas a Nathalie, minha amada, ela trabalha no Sesc, né? Para Ah, mim, o legal. Sesc é um exemplo de oferta e disponibilidade de acesso ao lazer, a eventos culturais, a esportivos, né? Eu acho que é um exemplo mundial, assim, né? E que está disponível, né? Assim, por enquanto, né? Teve até um protesto aí de o governo está querendo baixar a verba que vai para o SESC e para o SESI, mas ficou arquivada aí por enquanto. Mas eu vejo, pelo menos, ao meu ver, né, no meu usufruto, uma instituição exemplar na oferta de opções culturais acessíveis. Muitas vezes, eu diria, muitos eventos gratuitos, né? Ou mesmo as viradas culturais, né? Ou mesmo em São Paulo, por exemplo, essa abertura da Avenida Paulista, das faixas, ciclofaixas de lazer, né? São espaços públicos de algumas iniciativas que disponibilizam um pouco mais de espaço dentro da cidade, que às vezes é criada só para carro, só para o cimento, não, mas para as pessoas, né? Para expressarem culturalmente, expressarem a vida e compartilharem a vida num espaço público, num tempo livre, né? Então, tem algumas iniciativas, tem muito a ser feito, é claro, mas eu sinto que. E alguns investimentos, eu fui em alguns espetáculos também no Sesc que são bem acessíveis, que eu saí de lá, assim, numa sensação assim. Foi sensacional para mim, assim, foi bem. Nossa, como eu tenho orgulho de ser brasileiro ao Oh, assistir esse espetáculo. sim, Arrepia, assim, de brasileiro é foda. Olha isso. Que criação é essa, né? Que manifestação artística. Que beleza, né? Isso dá muito. Eu sinto arrepio e toca meu coração de ser brasileiro, assim, né? Então, viver, mesmo as festas juninas agora, né? É uma manifestação cultural muito sim. prazerosa e de lazer, de celebração da vida mesmo, né? É um convite à celebração da vida. O próprio carnaval, blocos de rua, festa junina, acho que as manifestações culturais brasileiras, Uhum. de várias formas, é uma grande oportunidade pública da gente viver a nossa vida cultural, humana, e celebrar a vida mesmo. Muito bem. Querem dar uma última palavra? Já concluímos? Curtir o nosso dia de lazer aí, né? Que é esse feriado, tem esse final de semana. Acho que é isso, se permitir um pouquinho viver. E foi um prazer estar com vocês aqui conversando também, gente. Foi ótimo. Prazer. Também. Então, Também. se você curtiu, nem sei o que que tem que fazer aí, é curtir, dar o joinha, compartilhar e viva seu momento de lazer e que esse momento que você está escutando a gente, assistindo, que tenha sido de lazer, de prazer e que possa contribuir na sua vida como um todo, né? Deixa aí pra gente o seu comentário, o que que você faz nas suas horas de tempo livre, de lazer e se você se permite viver o ócio. Tudo de bom, pessoal. Até. Tchau, Beijo, pessoal. gente. Tchau, Beijo. tchau.